Queridos, Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Olhe, ao final do culto tem ceia. Presta atenção numa coisa, presta atenção. O importante da ceia é Jesus estar presente. Nós fazemos ceia, presta atenção nisso, por favor. Não coloque palavras na minha boca e nem deixe e nem preste seu ouvido a Satanás. Tá bom? A ceia na nossa igreja é servida todas as manhãs, domingos pelas manhãs. Aqueles que não podem vir por ordem de força maior, e aí são N questões, trabalho, questão com o marido, né, que acontece, ou com a esposa. Gente, à noite tem uma bandeja de ceia, onde um diácono, ou eu mesmo, quando eu posso, porque geralmente depois do culto eu estou fazendo um gabinete, eu estou dando atenção a uma outra pessoa. Então a justificativa de procurar uma outra igreja para ceiar, porque eu quero que o pastor ministre para mim. Meu querido, minha querida, o importante é Jesus estar. E aquele que não ceia sendo um cristão, peca. Peca duas vezes. Né? Então, por favor, não faça isso. Não empreste seus ouvidos a Satanás e nem o seu enganoso coração. Né? Mas observe tão somente as Escrituras. O importante é Jesus estar. E os oficiais que ministram, no caso, pode ser eu, no caso pode ser o pastor Cleito, pode ser um diácono, que geralmente tem sido um diácono, porque geralmente eu estou fazendo um gabinete, atendendo alguém, dando atenção a um convidado, que é mais do que justo me dirigir a um convidado. Então, por favor, não é qualquer demérito que você não receba a ceia das mãos do pastor. Pia mesmo, que munganga. Gente, o importante é Jesus, tá? O importante é eu ceiar. Amém, gente? Diga assim, não vamos ser mungangados. Nessa igreja não cabe mungangado. Aqui é o lugar dos desmungangados. Então é preto no branco, claro no claro. Abra aí, 1 Tessalonicenses. Essa riqueza. Hoje vão ser 7 versículos que nós vamos trabalhar, se der tempo. Capítulo 2, versos 13 a 20. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes a nós, a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, e qual também atua em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14 agora. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, porque também sofrestes de vossos cidadãos o mesmo que eles sofreram dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. E desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados. Mas por fim, a ira lhes sobreveio. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos impediu, pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Essa série que está assim empolgante, ela sofre agora outra divisão do capítulo, que é do verso 13 ao verso 20. Paulo faz uma defesa do seu apostolado no começo do capítulo, e aí ele, no final na primeira divisão, ele se considera como uma mãe, uma nutriz, que tinha a obrigação de alimentar os seus filhos espirituais. Então, a ternura, o cuidado, o acalento de uma mãe que amamenta. Paulo se considera um pastor dessa ordem. Então, assim, uma coisa importante é o servo de Deus, ternura. Ternura.
carinho. Vem cá, quantos dias fazem que você não chega para alguém e expressa carinho? Às vezes é tão simples, um obrigado, um dizer a um amigo o quanto é precioso ou preciosa a amizade dele, o quanto é importante a caminhada cristã juntamente com ele. Né? Poxa, gente, quanto tempo faz que você não faz um carinho? Né? De vez em quando eu faço um carinho para a Lemar, eu compro um sapato carinho para ela. Olha a alegria dela. Eu vou ali e digo, gasta aí, meu amor, R$4. Amiga é assim, 4, logo de 4. Não é nem 3,50. Eu expresso carinho para ela, brincando, né? Dando cheiro, elogiando. Né? Isso é tão importante, gente. Isso é tão importante. A gente está perdendo essas coisas. Então tem muito crente carrancudo, misericórdia. Né? Ele também se coloca como um pai. E aí pai é um negócio mais quente, né? Porque de um lado ele é carinhoso como uma mãe, mas por outro lado ele é disciplinador como um pai, exigente como um pai. Como tem que ser? Um pai, além de ser tudo isso, ele é protetor e ele é provedor. Perceba que pastorzaço essa igreja tem. Esta igreja que desconfiava das intenções de Paulo, por isso ele defende o seu apostolado tão veementemente. E aí ele se mostra mais uma vez um pastor amoroso, porque no verso 17, lá na frente, ele vai dizer assim, orfanado de vós. Palavra, né? Bonito isso, né? Orfanado de vós. Se ele se coloca como um pai, depois ele se coloca como uma mãe, ele se coloca como um pai, e agora ele se coloca como um filho órfão. Paulo sabia e era um orador como nenhum outro. Né? Ele se coloca completamente assim. Falou, poxa, eu tenho tanta saudade de vocês que eu me sinto órfão de vocês. Palavra forte que ele usa. Então, um pastor, um servo de Deus, um cristão, ele vive essas tensões no ministério. Ora se alegra, ora se entristece, ora sorri, ora chora. Eu me lembro que sábado passado eu fiz 4 gabinetes aqui nessa igreja. Fora os aconselhamentos online. Agora tem aconselhamento online. Mas para o ano que vem, a gente vai abrir um espaço aqui chamado Clínica da Alma. Amém? E eu vou precisar de conselheiros aqui. E eu vou ser o primeiro. Vamos abrir um espaço aqui na igreja para Clínicas da Alma, onde a gente vai atender uma vez por semana aqui, né, à tarde, à noite. Eu vou estar aqui para atender a igreja e ou amigos seus, familiares seus, jovens, adultos, pessoas que precisam de alguém que os ouça. E eu vou estar aqui com essa missão, com esse desenvolvendo agora um outro ministério de maneira mais, né, contundente para a nossa comunidade, servir a nossa comunidade, não só a nossa igreja, mas a nossa comunidade. Né? E eu me lembro disso, sábado passado é assim, estava chorando com um, chorando com o outro, me alegrando com um, me alegrando com o outro, uns 4 gabinetes, né? E aí, todo obreiro precisa de um coração equilibrado, meus irmãos. Todos nós precisamos de um coração equilibrado, tal qual o apóstolo Paulo tinha. Porque, preste atenção, Paulo está abençoando, pastoreando a igreja que o acusava. Se Paulo não tivesse um coração equilibrado, ele dava um tchau para aquele povo. Não, Norberto? Dava um tchau para aquele povo e pronto. Há pouco ele estava fazendo a defesa do seu apostolado. Logo em seguida ele está agradecendo pela vida daqueles irmãos. Olha o equilíbrio daquele homem. Vocês erraram comigo, mas eu sou grato a Deus, porque em certo aspecto vocês acolheram a palavra de Deus. E vocês a acolheram não como palavra de homem, mas como ela o é, a palavra de Deus. E isso fazia então toda a diferença na cabeça do apóstolo Paulo. Meus irmãos, não importa se as pessoas estão nos aplaudindo ou não. E, na verdade, ao pregarmos a palavra de Deus, nós não vamos ganhar aplauso nenhum. Nenhum, gente. Porque a reação natural ao evangelho que o mundo tem é rejeitá-lo, é desprezá-lo. E isso implica na rejeição do próprio, daquele que leva o evangelho. Então percebamos o quão Paulo é um homem equilibrado.
convicto do seu ministério, perfeitamente em paz com ele mesmo, convicto da sua missão, está sendo rejeitado, mas percebe que em uma certa medida aquelas pessoas acolheram a palavra de Deus e não a palavra apenas de um homem. Muitos pensam que um pastor prega para afrontar. Você já pensou isso? Eu tenho certeza que você já saiu aqui com raiva de mim. Mas nenhum pastor, gente, prega para afrontar. Um pastor prega para confrontar. Isso é diferente. Afrontar de confrontar. E tem tanta gente triste em igrejas ou com igrejas, porque às vezes, confidenciando suas vidas ao pastor, num gabinete pastoral, esse pastor vai, pega aquilo e usa no púlpito como exemplo. Isso é muito triste, isso não deve acontecer. E eu quero lhes garantir que isso não acontece nessa igreja. Você está em um lugar seguro para a sua fé e para as suas emoções. Mas muitos pensam que um pastor prega para afrontar, para insultar, mas é para confrontar. E confrontar as pessoas pela palavra de Deus, a fim de que essas pessoas façam os devidos ajustes. A vida só se ajusta pela palavra de Deus. É verdade, às vezes precisa de um Rivotril, às vezes precisa de um diazepam, mas ela se ajusta completamente pela palavra. Às vezes precisa de uma maracujina, precisa, mas ela se ajusta pela palavra. Outros pensam que o pastor prega enviando recados, né? Não sei se você, eu nunca passei por isso, mas eu sei que gente que passou por isso. Então o pastor está pregando enviando recados. Ele sabe de mungangas, ele vai direto assim enviando recados. Em vez de chegar e educadamente, amorosamente, falar com a pessoa pessoalmente, confrontá-la pela palavra ali. Não, ele faz isso de maneira assim, né, dirigida, mandando os telegramas espirituais, os WhatsApps, né? Então assim, mas um pastor mesmo não faz isso. Paulo foi muito direto com esses irmãos. Ele escreve uma carta e diz assim, é assim, é preto no branco, vamos lá. Né? Aí, pessoas que pensam e fazem isso, quando se deparam diante de uma palavra que mexe com elas, ou que o pastor, o pregador, usado pelo Espírito Santo, traz à tona uma situação que ela está vivenciando, ela logo fica desconfiada. E nem considera de que Deus está lhe dando uma oportunidade para ajustar a vida, Monique. Ela pensa que o pastor está curiando a vida dela. Gente, é pastor, não é CSI Miami, não. O pastor é CSI mais amplo. Gente, o Espírito Santo muitas vezes comunica as verdades que nós precisamos, a fim de que nós ajustemos a nossa vida pela palavra, evitando assim dores, sofrimentos, prejuízos. Há quem pense que um pastor quer tirar algum tipo de proveito. Eles pensaram isso de Paulo. Eles pensaram isso. Sem avaliar que Deus o está incentivando a desenvolver um aspecto da vida. Por exemplo, humildade, generosidade, domínio próprio e tantas outras questões. Deus faz isso, gente. Deus quer desenvolver o fruto do Espírito em nós. E por ser a palavra de Deus, ela não é feita assim sobre medida, né, populista, sabe? Não. Ela não está se ajustando às épocas, não. Ela continua imutável. Paulo pregou aquilo aos Tessalonicenses, e as verdades comunicadas àquelas pessoas também se aplicam a nós. Deus continua desenvolvendo, fazendo a sua obra em cada um de nós. Deus quer que ajustemos a nossa vida, tal qual Paulo esperava que aquele povo ajustasse a vida deles, uma vez que eles acolheram a palavra de Deus. A pergunta é, nós temos acolhido a palavra de Deus? Porque, sério, às vezes eu peço, Senhor,
Está fazendo sentido o que eu estou pregando? Porque, gente, eu vejo cada munganga de crente velho. E o pior que tem é um crente velho. Tempo de igreja não fala absolutamente nada se o cara é crente. Está lá anos e as mungangas são as mesmas, pastor Cleito. Continua mungangado, continua senhor de si, continua orgulhoso, continua muquirana. 30 anos de crente, nunca deu um dízimo. Nunca. 15 anos de crente. Continua mandando nele mesmo. Fala o que ele quer. Aonde a venta aponta, ele vai. Arrebenta a cara direto. Precisa fazer um bocado de plástico espiritual, mas ele continua errando. E devia ser... Cadê Rinaldo? Rinaldo. Engenharia reversa com esses crentes. E assim, peque. Para ver se ele não peca. Porque com o Vitor funciona assim. Vitor é o filhinho de Rinaldo. Vitor... Faça assim não, o Vitor faz exatamente o contrário. Aí, Reinaldo, você tem que fazer engenharia reversa, pastor, com ele. O cara diz, não faça. Né? Aí ele vai lá e faz. Faça. Aí ele não faz. Então eu vou usar a engenharia reversa com alguns crentes. Peque, molestado. Se arrebente. E continue sendo assim. Isso, orgulhoso. Continue sendo orgulhoso. Vou não, pastor, agora eu vou ser humilde, só para lhe mostrar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, vou fazer isso, pai. Vou usar engenharia reversa. Aprendi com o Rinaldo. Eles acolheram e eles aplicaram a palavra. A grande questão é essa, a gente sai daqui do mesmo jeito. E vamos comer pizza, vamos lá para o Zeca, vamos para a Tia Graça. Hoje eu queria ir para o Quiton e comer sushi, Glória. Mas a gente não aplica a palavra. A gente quer bênção, a gente quer transformação, a gente quer um casamento renovado, a gente quer uma fé avivada. Gente, enquanto eu e você estivermos preocupados na performance pastoral do grupo de louvor ou na estrutura que a igreja tem e não colocarmos em prática as escrituras, você está vindo para cá e isso aqui não está sendo para você nada mais do que entretenimento gospel. Porque a intenção é sairmos daqui e colocarmos essa palavra em prática. Fazermos como os irmãos de Tessalônica, a acolhermos e a praticarmos, não como palavra de homens, mas como ela é, a palavra do Deus vivo. Colheram a palavra. Verso 14, 16. Pois vós, irmãos, os tornastes imitadores. Vocês se tornaram imitadores. Vocês acolheram de tal maneira essa palavra. Vocês a praticaram. Vocês a imitaram como imitaram os outros irmãos da Judéia, por exemplo. E essa palavra os capacitou a enfrentarem as perseguições tal qual os irmãos da Judéia passaram pelos próprios conterrâneos. Porque quem perseguia a nova igreja eram os judeus. E Tessalônica não foi diferente. O grupo de judeus resistiu à nova igreja. Porque nela também havia os judeus convertidos ao cristianismo. E eles logo foram resistidos, mas por acolherem as escrituras, por viverem a palavra, por aplicarem a palavra, Deus os capacitou a resistirem às perseguições, às provações. Sabe por quê? Eu e você somos um mulambo para esse mundo, porque às vezes a gente está vivendo assim, amulambado. Um mulambo vivente. Um vento sopra mais, estou fraco, meu Deus. Um vento, sopra um vento. E o cara está fraco. É só crise. É crise, é tensão. O coração, o casamento, a grana, a mazela, a munganga. Por quê? Porque a gente está desassociado das escrituras. Eu não estou dizendo que viver a palavra de Deus não traz dores, traz muitas dores. Porque Deus pega a gente, amassa, tritura, esmiuça realmente para nos transformar. Essa ideia de que, eu vou para a igreja, vai ficar tudo bem. Eu vou sair flutuando. Uma ovelhinha de Jesus flutuando. Eu gosto de ilustrar.
Martin Lloyd II morreria se me visse pregando. De ódio. Porque gente. Se eu e você queremos diversão, nos sentimos aliviados, vamos se não amanhã que mais futuro. Mas se vier para cá e acolher a palavra de Deus, nós seremos confrontados. Humilhados por ela. E quando nós nos dobramos a ela, o coração se enche de uma alegria eterna, que nada pode roubar, que esse mundo não rouba, que as circunstâncias não roubam. Por quê? Porque nós somos dele. Escanhamos a consciência que nós somos dele. Pode perseguir aí. Os politarcas, que é talvez aqui a provável ideia, dos políticos de Tessalônica, que perseguiram a nova igreja, os politarcas. Porque Tessalônica, como você sabe, era uma província, era a capital da Macedônia, e eles eram livres. Podiam se governar, no império, um privilégio. Deus nos dá o privilégio de tomarmos as nossas decisões. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Mas Deus quer que sejamos conscientes também que seremos cobrados por cada decisão que tomarmos. A palavra de Deus diz que até as palavras frívolas dos nossos lábios serão cobradas. Serão julgadas. Já pensou sobre isso? A propósito, estou com raiva não, é só empolgação, viu, gente? É o fervor do Espírito. Acolha a palavra, aplique a palavra. E você vai poder, você vai ganhar ferramentas para passar pela provação. E crente que não passa pela provação, está em aprovação do diabo. O crente que não passa pela provação, está em aprovação do diabo. Essa é a verdade, gente. Me lembra, foi o Wesley no cavalo. O Wesley disse, tem alguma coisa errada. Senhor, preguei a palavra hoje. Ninguém me amaldiçoou. Ninguém me criticou. Tem alguma coisa errada. Depois deram uma pedra nele. Pá! Aí ele fez, obrigado, pai. Obrigado, senhor. Vou comprar ali um paracetamol. Valeu. Agora eu sei que está tudo certo. Levou a pedrada, glória. Mas eu e você, a gente quer viver o evangelho das luzes, das cantatas, das mega produções, dos super telões e dos pastores performáticos, gurus de autoajuda, coachings. Aqui perdeu. Porque tem um pastor que mal sabe a Bíblia. Oh, meus irmãos, Paulo tem a consciência, irmãos. Paulo tem a consciência de que aquela igreja estava acolhendo a palavra. Pastor Abílio, o senhor tem a consciência que essa igreja acolhe na palavra? Você podia fazer a pergunta para mim. Depois de fazer em particular, eu te respondo. Porque essa é uma verdade, na verdade, a pergunta que só você pode responder. Eu tenho acolhido essa palavra. Aqueles irmãos não se sentiam exclusivos no sofrimento, não. Porque Paulo vai dizer que, tal qual eles sofreram perseguição dos judeus, as igrejas da Judéia também sofreram. Mas você já parou, presta atenção agora, você que está muito amungangada ou amungangado. Que quando a gente está cheio de munganga, a gente acha que Satanás só tem nosso endereço. Eu não canso de dizer isso aqui, não. Nós supervalorizamos nossas dores. Eu lendo um artigo essa semana interessante. Dizia o seguinte, assim como ser otimista, né, vai nos tornando cada vez pessoas melhores, com perspectivas boas sobre a vida, sobre as pessoas. Ser negativo, Lielma, também nos coloca em lugar de conforto. Que é o seguinte, assim, Norberto, vai dar tudo certo, vai nada. Vai não, aí, pastor, já conheci isso, vai não, desgraça só.
Tanto o cara que tem um pensamento positivo, né, com relação à vida, o cara que tem também um pensamento negativo em relação à vida, os dois estão no mesmo lugar de conforto. Só piorando, na verdade, né? Então a gente precisa entender que, gente, tem mais gente sofrendo. Tem mais gente sofrendo nesse exato momento. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Tem mais gente com lutas, por isso não desanime. Amém? Está desanimado aí? Não desanima não, anima não. Vamos animar. Não desanima. Não desanima. Pastor, o que é que eu faço para me animar? Pega um prego e bota na tomada. Vai ser a animação da pílula. Tu vai se animar geral, tu vai acordar, vai ser muito legal. Bota um prego fino, que talvez tu morra. Mas... Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Sai desse estado. Olha a perspectiva da vida. Há um futuro maravilhoso para você. A glória está te esperando. Daqui a 50 anos, mas está te esperando. Amém? Daqui a 50 tá bom? Não? É para alguns não. Para mim já estava bom demais, né? Que eu não sei se eu vou dobrar. Já tem 45. Talvez eu não dobro mais. Mas pelo amor de Deus, tem mais gente sofrendo igual a você. Na verdade, tem gente sofrendo mais do que você. E as lutas, nós não temos essa consciência, perdemos essa consciência nesse mundo de desencantos e encantos ilusórios. De luz, de pisca-pisca e Simone cantando, então é Natal. Nós perdemos a consciência que o sofrimento faz parte da agenda da lapidação do cristão. O próprio Cristo aprendeu pelo sofrimento. Por que a gente acha que vai ser diferente com a gente? Não vai ser diferente com a gente. E aí, essa semana, pensando sobre sofrimento, e aqui em Tessalônica também há uma rejeição dos missionários. Paulo, como missionário, foi rejeitado em Tessalônica pelos politarcas. E eu pensava essa semana, quem viu o John Allen Shaw, missionário que morreu essa semana? 26 anos de idade. Ei, você que está aí jogando videogame, com 50 anos de idade, sem saber o que vai fazer da vida. 26 anos de idade, missionário. Morreu. Porque foi pregar o evangelho. No primeiro contato que ele teve com aquela tribo, o índio viu, flecha nele, ele correu, deu tempo de chegar no barco. Ele escreveu o seguinte: eu estava pensando no sofrimento da família desse homem aqui, desse irmão, desse missionário, desse Marte moderno. Interessante que a família, tudo de crente, já diz assim: não, está perdoado, aquele povo está perdoado. Meu filho morreu pelas mãos deles, mas nós os perdoamos. Eles não conhecem Cristo. Meu filho foi levar Cristo, meu filho foi levar o reino de Deus. E profeticamente, o missionário John, um dia antes colocou assim: voltarei à ilha, rezarei ou orarei para que tudo dê certo. Ele foi morto nesse mesmo dia. Pastor, está vendo? Isso não vale a pena, pastor. A pessoa vai servir a Deus e é morto. Ei! A morte de um cristão o entrega nas mãos de Deus. Por isso que Paulo diz que morrer é puro lucro. Morrer é puro lucro, gente. Que os sofrimentos que nós passamos aqui não se comparam à glória que virá nos alcançar. Essa esperança escatológica, essa esperança futura que precisa alimentar o nosso coração, Juliana. Quando os dias estão maus aqui, eu olho lá para frente. Melhor, eu olho lá para cima. E muitas vezes os dias estão maus aqui. Aí eu me lembro, lá não vai ter choro nem ranger de dentes, aleluia, o céu é o lugar de banguelos. Gente, isso é um papo, quem não veio para amanhã perdeu. Por favor, quem está na internet, não considere isso não, isso é uma brincadeira da gente de manhã. Porque às vezes os dias estão maus aqui, o casamento vai mal, é um Liseu da gota, é a doença, é os filhos dando trabalho, é a mulher desanimada, é a mulher com depressão, é o marido com depressão, é o marido desanimado, são os filhos desviados.
que fazer? O que fazer? Eu me lembro do Salmo. Nessa hora, eu elevo meus olhos para o monte? Não, eu olho para além deles, que de lá vem um socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bota isso na tua cabeça, o teu socorro vem do Senhor, está em Cristo, não está em ninguém. Porque não há nada que viva sobre a face da terra que nos dê satisfação e paz, como Cristo dá. Só Ele dá essa paz, esse conforto e essa alegria. Disse ele: voltarei à ilha, rezarei para que tudo dê certo. Ele tinha 26 anos. E no seu diário encontraram: não culpem os nativos se eu for morto. Não culpem os nativos se eu for morto. Interessante demais, né, irmãos? Aí tem crente sofrendo. Dezembro vai chegar, o sofrimento do crente. Meu Deus, a parcela do 10º, não vai dar para trocar o celular. Olha o sofrimento do crente. O sofrimento da pílula. Está sofrendo porque não vai poder trocar o celular. Está sofrendo porque a parcela do 10º não vai dar para realizar os desejos de consumo. Gente, há pessoas sofrendo porque não têm o que comer. Não comeram nada hoje. Há pessoas sofrendo nesse exato momento porque há 3, 4 dias não tomaram um banho nessa cidade. Há pessoas sofrendo nesse exato momento porque estão em dúvida em qual marquise dormirão essa noite, uma vez que se precipita, né, chuvas para a cidade. Tem gente sofrendo por essa ordem aí. Bem perto de você, seus vizinhos estão sofrendo. Do seu lado ali. Familiares, amigos, que estão nas mãos do diabo. E quem sabe, eu e você, não temos lhes falado a palavra de Deus. Estamos cheios de dedos, porque eles podem ficar chateados, pastor, a gente chegar assim falando no evangelho. Você está levando a palavra de Deus, não é a palavra de nenhum homem. É uma palavra poderosa, que um dia transformou seu coração e ainda é poderosa e eficaz para transformar o coração de qualquer ouvinte que a acolha. E que Deus assim o toque pelo Espírito Santo. Leve a palavra. Os irmãos em Tessalônica apreciaram a palavra. Os irmãos em Tessalônica se apropriaram da palavra, acolheram a palavra. E não só a acolheram, trouxeram-na para o coração, praticaram-na, e aí foram capacitados por ela para resistirem a todas as pressões que estavam vindo. E viriam mais e mais pressões sobre a igreja. Você quer se tornar um cristão capacitado a resistir no dia do sofrimento? Quem aqui gostaria de uma bênção como essa? Eu vou levantar mãos e braços, pernas. Já imaginou no dia do sofrimento? Aquela coisa assim, a desgraça bateu a sua porta. Bateu não. Pode até bater, mas não vou abrir. Porque eu sei como encará-la. Eu sei como resistir. Eu tenho as ferramentas dentro do meu coração. Que apesar do vendaval vir, a tempestade vir, eu estou na rocha, estou firmado. Então eu sei. O Espírito Santo me capacitou para isso. Alguém quer? Acolha a palavra, viva a palavra. Coloque-a em prática. Quando, pastor, daqui a pouco, assim que você sair daqui, você podia ligar para aquela pessoa e perdoá-la. Pastor, não, assim também não. É por isso, isso. É por isso aí. É por isso mesmo, é. Você podia ligar. Passar um zap. Aproveita e bota a música da Simone de fundo. Então é Natal. Estou com o negócio na minha cabeça, não sei por quê. Doidiça pastoral. Você podia ligar para ela, passar um zap para ela, você me perdoa.
Você sabe o que é um mullet? Já falei sobre isso uma vez aqui, mullet. Quem sabe o que é um mullet? O mullet é o seguinte. Um jogo de golfe, Pia. Um jogo baleado. Joga golfe, pastor? Não, baleado, mesma coisa. Mas no jogo de golfe, o cara dá uma tacada, certo? Ele vai dar a tacada e ele erra a tacada. E o adversário dele percebe que ele sabe, mas ele errou. Aí o adversário dele fala assim, fulano, um mullet para você. É tipo assim, fulano, vamos recomeçar? Você precisa dar um mullet para alguém. Você sabe que aquela pessoa não é essa desgraça toda que você está pintando, não. Não está com a molesta? Dá um mullet para ela, cara. Para retomar a conversa. Eu sei que algumas pessoas a gente julga que nem não merecem, né? Ainda bem que Jesus sempre me dá um mullet. Eu acho que comigo Jesus tem uma cartela só de mullet, 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 mullet. E todas as manhãs, Lucila, tem um mullet chamado graça, misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Todo dia tem um mullet para a gente. Todo dia Deus diz, vamos retomar, meu filho? Vamos recomeçar? Mas eu e você insistimos em não dar os mullets. Nós insistimos, Fernando. E aí é por isso que está assim, viu? É por isso que está assim. É essa desgraceira toda da tua vida aí. Esse emocional abalado, esse entrave na vida financeira, esse entrave nas emoções, esse casamento que está uma bagunça da pílula. Dá um mullet na vida. Recomeça. Tem muita gente sofrendo, mas você tem as ferramentas para dizer, peraí, vou retomar de onde eu parei. Vou dar a chance para que outros retomem. Colha essa instrução, meu irmão, acolha essa palavra. Porque ao fazer isso, o que é que nós estamos visando? Sobretudo, gente, a glória de Deus. Paulo disse, nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe de vós, orfanados, né, de vocês, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Paulo, quis visitar-vos, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? A gente visa em tudo que a gente faz, não a autopromoção, mas a glória de Deus. Paulo diz, eu queria estar com vocês por uma razão, eu quero que Deus seja glorificado nisso. Eu estou orfanado de vocês, eu me sinto assim completamente abandonado por não ver vocês, o rosto de vocês, Jamile. Foi boa a feira hoje, Jamile? Lembrei de vocês, eu chorei, viu? Eu quero estar com vocês para que Deus seja glorificado. Rapaz, que consciência da pílula. Eu quero comunhão com vocês para que Deus seja glorificado. E aí me veio essa ideia aqui, que rapaz, é assim que um crente se sente, é assim que um pastor se sente. Ele gosta de estar perto de ovelha, ovelha gosta de estar com ovelha. Perto uns dos outros, nós somos encorajados. Um leva a carga um do outro, um se alegra com o outro. Os irmãos estavam longe dos seus olhos, mas perto do seu coração. Gente, a oração pode nos levar a qualquer lugar do mundo. E até o céu. Hoje, irmão, eu estava viajando. Hoje à tarde. Nas minhas orações da tarde. E lembrando das pessoas, e lembrando das situações, intercedendo pela sua vida. Diga, isso é coisa boa. Eu estou indo aos corações das pessoas, eles nem sabem. Você pode, com as suas orações, ir a qualquer lugar. Trazer para perto do seu coração pessoas, vidas, que você talvez não veja há muito tempo.
Paulo era daqueles raros, que hoje em dia é raro gente gostar da igreja, né? Paulo gostava da igreja. E não era uma igreja muito fácil, uma igreja problemática, que resistiu, inclusive, à autoridade dele. E mesmo enfrentando a oposição dos de dentro, ainda assim, Paulo não buscou isolar-se. Afastado, mas ainda assim irmanado de coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18 que aquele que busca isolamento peca. Crente gosta de comunhão, crente gosta de estar com gente, crente gosta de estar perto de pessoas. Às vezes só uma, que acaba difícil fazer amizade, mas tem um pelo menos. Isso é o natural de um cristão, gente. Relacionar-se. Relacionar-se, ter comunhão, gostar de estar com os outros. Paulo gostava, Paulo queria estar. Esse é um sentimento natural de todo cristão. E a outra consciência que Paulo entende, está no verso 18. Ele percebe que o impedimento dele, que se deu por ordens naturais, provavelmente por causa daqueles políticos lá, mas ele percebe quem está por trás. Porque sempre quem está por trás. Presta atenção agora aqui. Você é crente? Você é filho de Deus? Sabe quem está por trás, em grande parte das vezes? Satanás. Satanás. E Paulo tem essa consciência, diz, o diabo, Satanás, nos impediu. Irmãos, alguém já disse e eu concordo, Satanás não brinca de ser Satanás. Uma batalha espiritual existe contra as nossas almas. Uma batalha contra a nossa família, uma batalha contra nossas emoções, contra a nossa mente. O diabo lança suas armadilhas, seus ardis, o diabo interfere, o diabo sugestiona, o diabo confunde. Presta atenção, Paulo sendo quem era, um homem do mais alto gabarito intelectual, ele não despreza que exista uma força espiritual oposta à obra de Deus. Que às vezes a gente está intelectualizando a coisa demais, né? Não, isso é assim, não, isso é assado, isso é assim. E muitas vezes não é nada disso. E como é, pastor? Não sei, eu só sei que é assim. O diabo, sim, meus irmãos, ele tem os seus ardis. Paulo tinha esse academicismo enorme. Era um homem brilhante, era um homem extraordinário, uma capacidade e um intelecto fora do comum, o maior missionário, o maior teólogo da igreja. Mas ele não desconsiderava os ardis do diabo. Paulo sabia que Satanás era uma realidade, e em seu entendimento, Satanás barrou, impediu, bloqueou. A palavra que aparece lá no grego lá dá essa ideia de alguém que põe uma barreira, que impede o avanço de um exército. E Satanás, e Paulo entende isso. Poxa, o diabo fez isso. Usou aqueles políticos para nos barrar, para barrar a ação missionária. Por isso eu e você precisamos orar mais pela obra de Deus. Mais pela igreja. Era Satanás impedindo a ação missional, impedindo Paulo de ir até a igreja. Aí vem uma aplicação para você aqui e para mim. Por que você acha que você está sem vontade de ler Bíblia? Sem vontade de vir à igreja? É Satanás. Por que você acha que você não tem desejo de vir para uma reunião, escola bíblica dominical? Gente, terça-feira tem um culto dos homens aqui, vai ser encerramento, vai ser joia. Mais um culto. Vou nada. Já vou na quarta, quando dá. Satanás, cirandando a sua vida, interrompendo bênçãos de Deus e você cedendo. Satanás, agindo. Pastor, não é Satanás não, é o cansaço. Não é Satanás. Diga a pessoa que está falando assim, é Satanás. Não é o cansaço, não, é Satanás. Porque você e eu, a gente pode chegar quebrado em casa. Olha, quebrado. Sabe aquele dia que você chega quebrado? Quebrado assim, quebrado.
Você conhece, você sabe. Você é trabalhador, você sabe. Quebrado. Alguém liga. Fulano, rapaz, tem uma mesa para te dar aqui, R$ 1.000. Vem aqui. Oxê. Espera aí, vou tomar um banho. Oxê. É aonde? Aqui, em Mamanguape. Mas eu tenho 20 minutos. Não, estou chegando já, estou bem pertinho. Eu estou em cima. Vê-se. Não vem tomar banho. Oxê, milzão. Oxê. É Satanás. Satanás. Você não lê Bíblia. Você não ora mais. Você não quer ir para a igreja. Você não quer comunhão com os santos. Você dá desculpa para não servir mais a Deus. Você tem... Ai, desculpa, estou dando para servir a Deus. Você vê confusão, não tem. Satanás. Cirandando. Barrando. Bloqueando. Impedindo. Tenha essa consciência que há uma guerra espiritual. Nós estamos no meio dela, meu irmão. Meus irmãos. Paulo tinha. Teologia e espiritualidade caminham de mãos dadas. Na verdade, a boa teologia nos leva a uma espiritualidade sadia. Paulo tinha tudo isso. Os demônios se opõem a toda a obra de Deus, tentando destruí-la. Assim como Satanás levou Eva a pecar contra Deus, Gênesis 3. Também tentou fazer Jesus pecar. Vocês estão lembrados da passagem lá em Mateus, capítulo 4. Tentou Eva caiu. Foi tentar Jesus, Jesus não caiu. As táticas de Satanás e os demônios são a mentira, João capítulo 8, 44. O engano, Apocalipse capítulo 12, verso 9. O homicídio, Salmo 106, 37. E toda e qualquer ação destrutiva que leva a pessoa a se afastar de Deus. É Satanás agindo. Mas a moda agora é a seguinte. Eu estou sem ir para a igreja, mas já tudo bem. Estou dando tempo. Eu estou sem congregar, mas Deus é comigo. Está tudo bem. Querido, querida, o mundo já o engoliu. Você só não se apercebeu. O mundo já o tragou. Satanás tem prevalecido. Você só não deu conta ainda. Não está acontecendo. Mas isso já aconteceu. Os demônios lançam mão de qualquer artifício para cegar uma pessoa. 2 Coríntios 4:4. Ele mantém as pessoas presas a coisas que as impedem de se aproximar de Deus. Gálatas 4:8. Usam a tentação, presta atenção agora. Usam a tentação, a dúvida, a culpa, o medo, a confusão. Pois, quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa alegria. Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Paulo, vivendo tudo o que viveu, tem a consciência de que um dia ele foi resistido naquela igreja, alguns daquela igreja. O coração dele equilibrado entende que eles, mesmo assim, muitos deles acolheram a palavra. E por terem acolhido a palavra de Deus, não a palavra de um homem apenas, eles foram capacitados a resistir às perseguições que eles enfrentaram e enfrentariam. Ele tem a completa noção de que Satanás, o capiroto, coisa ruim, o diabo, era quem estava impedindo a ação missional da igreja
E parece-nos que usando os próprios políticos da cidade, ameaçando Jason de perder, né, de ir preso se Paulo ali voltasse. Satanás. Mas em meio a tudo isso, Paulo olha lá para frente. Ele olha lá, aquilo que eu disse há pouco, ele olha para o futuro. E o futuro de todo crente é glorioso. Amém, gente? Amém. Olha, seu passado pode estar difícil, mas o seu futuro é glorioso. Seu futuro é glorioso. Não adianta querer agora, é futuro. Calma. E ele tem a consciência que um dia ele vai apresentar seus filhos na fé diante do Senhor, e eles são para Paulo suas coroas. Paulo disse, olha, vocês são o meu prêmio. Olha que coisa linda de um pastor dizer. Olha, igreja complicada. Mas olha o que Paulo está dizendo. Vocês são os meus estéfanos. Que a coroa aqui é estéfano. É a coroa, era o prêmio que um guerreiro recebia, que um atleta recebia. Não é aqui a palavra diadema. Diadema é a coroa de rei. Ele está dizendo, vocês são os meus estéfanos. Vocês são as minhas recompensas. Vocês são a minha glória, gente. O meu ministério existe por causa de vocês. Para servir vocês, para amar vocês, para confrontar vocês amorosamente, para equilibrar o coração de vocês. E mesmo Satanás tendo nos impedido, eu escrevo carta para vocês, eu mando outros irem até vocês. Isso é um pastorzão, pastorzaço aqui. E ele está alegre por causa disso. Ele está feliz por causa disso. Ele provavelmente não receba salário dessa igreja. Não deram a ele esse direito, passou muito pouco tempo ali. Ele não tem o privilégio de ocupar o púlpito daquela igreja. Claro, tem púlpito assim, tinha. Eu falo de pregar entre eles. Ele não tem o privilégio de organizar situações com aquela igreja pessoalmente. Mas ele tem a consciência que eles são coroas para ele. Recompensas do Senhor para a vida dele. Ele os levou a Cristo. Tão pouco tempo que passou ali, alguns vão dizer que apenas 3 semanas para edificar aquela igreja, para levantar aquela igreja, para estabelecer aquela igreja. 3 semanas. Eu pergunto para você, meu irmão, quantas coroas você, ao final deste ano, vai dizer, Senhor, apresentei tantas a Ti esse ano? Você. Quantas pessoas você teve a alegria de levar até Jesus? Pregando as Escrituras, pregando a palavra de Deus, convidando para vir à igreja, sendo um instrumento de Deus. Quantas? Provérbios capítulo 11, verso 30, vai dizer que o fruto do justo é a árvore da vida, e quem ganha almas é sábio. Quantas almas você ganhou para o Senhor esse ano? Quantas almas? Pastor, tem uma luta tão grande que esse ano eu fiquei só assim de boa. Tirou as férias espirituais. Precisam receber. Gente, Jesus disse que melhor é dar do que receber. Melhor é dar. E você viu aquele videozinho que eu postei, né? Aquele recente, aquele experimento. Deram $100 a 2 grupos de pessoas. A um disseram o seguinte, $100 para vocês. Uma alegria. Compre algo para você, só se for agora. Aí correram lá para o Mangabeira Shopping, gastaram bem ligeirinho, 100 conto. Pegaram os mesmos 100 conto e deram para um outro grupo de pessoas e disseram assim, compre para alguém que você ama. E aquelas pessoas também empolgadas foram lá e gastaram aquilo. Aí reuniram esses 2 grupos e fizeram-nos passar por uma ressonância magnética cerebral. Mediram os níveis de áreas do cérebro que demonstram satisfação. Relembraram aquela história, fizeram a pessoa contar como elas se sentiram e tal. E mediram isso por 1 semana. Para aqueles que gastaram consigo, a satisfação durou 1 dia e meio. Aí me lembro de Spinoza. 1 dia e meio. Para aqueles que gastaram dinheiro para presentear outros, a área do cérebro
que comanda, né, que libera a questão de satisfação, durou mais de uma semana. Ou seja, as palavras de Jesus são mais que verdadeiras, né, gente? Melhor é dar do que receber. Sabe por que nós andamos tão insatisfeitos? Quem tem dado poucas coroas. Temos dado poucas coroas. Estamos mais preocupados com a nossa própria existência do que aonde pessoas irão passar a existência delas. Estamos mais atordoados com a nossa própria vida do que preocupados com a vida de pessoas e aonde elas irão passar a eternidade. Pare de olhar para você mesmo, volte a olhar para Cristo Jesus, porque o que Paulo vai fazendo aqui em todo o tempo é isso. Está olhando para as pessoas, está amando as pessoas, se dando por elas, entendendo que elas, apesar da oposição que sofreu, elas já são a sua recompensa. Vamos ficar de pé, irmãos. Se você quiser fechar os seus olhos para uma breve oração. Senhor Deus e Pai, dá-nos a consciência do muito que temos a realizar no Senhor. Nós queremos sair daqui acolhendo essa palavra, Pai. E entendemos que não é a palavra de um homem, é a palavra do Senhor. E ela é boa, ela é eficaz, ela esmiuça, penha, ela transpassa juntas e medulas, e ela é capaz de tornar o débil um sábio. Por isso nós nos colocamos aqui e pedimos ao Senhor, na ação do Teu Espírito Santo, que nos faça colocar em prática essa palavra que ouvimos. Que possamos acolhê-la, Senhor, e praticá-la, para ganharmos as ferramentas espirituais, para resistirmos no dia mau. Por favor, Senhor, por favor. Senhor, desfaz os ardis de Satanás contra famílias, casais, filhos, amigos, que estão se partindo. Desfaz, Senhor. Que possamos, ó Deus, dar um mullet. Assim como todos os dias recebemos do Senhor dessa misericórdia e graça. Ajude meu irmão, Pai. Comunica o teu amor a ele, a tua graça preciosa. Ó Deus, que nos sintamos orfanados, como Paulo se sentia orfanado daqueles irmãos. Que possamos todos os dias, Pai, nos sentirmos orfanados e corrermos para os teus braços, corrermos para os teus pés, corrermos para a tua presença, para te abraçar, para te amar e dizer: meu Pai, meu Abba, meu Painho, só o Senhor me consola, só o Senhor pode enxugar minhas lágrimas, só o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajude meu irmão que está aqui, minha irmã, que tanto está sofrendo. Que em nome de Jesus, toda ação de Satanás caia por terra. Toda artimanha, todo ardil de Satanás, espírito do mal, seja expulso em nome de Jesus. Toda barreira, em nome de Jesus, no casamento, nos relacionamentos, que impedem vidas de servirem ao Senhor com seus dons e talentos.
Faz cair por terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que tenhamos uma semana de paz e de bênção.